Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui na internet, certo? E agora a gente vai começar a falar da cinética da substituição nucleofílica, né? No caso aí a SN2, tá? Substituição nucleofílica bimolecular. Então vamos aqui para um exemplo, gente, olha. Vamos considerar essa reação aqui, ó, entre íons hidróxido, né? Aqui HO-, né? Íons hidróxidos e o clorometano aqui, tá bom? Tá vendo que aqui tem uns 60 graus aqui, ó? A gente sabe que na cinética, gente, a velocidade da reação, ela depende da temperatura, certo? De maneira que na maioria dos casos, caso um aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação química, certo? Então, para a gente fazer o estudo cinético, a gente tem que controlar a temperatura, né? Isso aí é manter fixa a temperatura, né? Escolher uma temperatura de trabalho, né? No caso aqui, a temperatura foi 60 graus Celsius, tá? O solvente ali da reação é a água, ok? E esse cloroalcano aqui, né? Ele é bastante insolúvel em água, se você for ver, né? Mas ele já tem uma solubilidade suficiente para poder fazer o estudo cinético, beleza? Como que é esse estudo cinético? A gente coloca concentrações conhecidas, né? De hidróxido, né? E de clorometano, né? A gente sabe as concentrações iniciais e a gente mede a velocidade. Pode ser a velocidade de formação aqui do metanol, a velocidade de formação do cloreto, a velocidade com que a concentração de clorometano cai, ou a velocidade com que a concentração de hidróxido diminui, tá bom? Qualquer uma das formas vai dar certo. Você só tem que achar a técnica analítica mais conveniente, né? Por exemplo, esse OH- aqui está relacionado com o pH, diminuir a concentração. O OH- vai modificar o pH, né? Então, talvez por medindo o pH ao longo do tempo, você consiga determinar a cinética, a velocidade da reação. Bom, e a velocidade, gente, ela depende do tempo, é claro, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, a gente pega a velocidade inicial, tá? A gente tem que escolher um tempo para pegar essa velocidade. Deixa eu só colocar aqui uma tabela, gente. Vou colocar aqui, ó. Aí, ficou grande demais. Tá, então, aqui, vou mostrar aqui, ó. Eu vou com o mouse mesmo. Aqui, ó, deixa eu ver. Aí, ele não tá mostrando o cursor. Eu vou ter que ir rabiscando aqui, ó. Pera aí. Aqui nesse ponto aqui, ó. Ele. Essa coluna aqui, gente, ó. Não tem ferramenta melhor. Pera aí. Essa coluna aqui, gente, apresenta aí as velocidades das reações em cada experimento desse aqui, com concentrações iniciais diferentes, tá? Aqui eu tenho concentração inicial de clorometano e a concentração inicial de OH-, né? Em cada um desses experimentos mediu-se a velocidade inicial. Tá? Então, quando se tinha aí 0,001 de clorometano e 1 mol de hidróxido, né, teve a velocidade de 4,9 vezes 10 a menos 7, certo? Mol por litro por segundo. Tá? Aí, num outro experimento, manteve-se a concentração de hidróxido igual, certo? E dobrou-se a concentração de clorometano. Tá? O que aconteceu com a velocidade? Ó? Ela dobrou em relação ao caso anterior. Ó. Então já dá para ver que a velocidade, gente,
ela está sendo proporcional, esse é o símbolo de proporcional, certo? A concentração de quem? Do CH3Cl, certo? Bom, aí no terceiro experimento, voltou-se a concentração inicial do clorometano aqui, ó. Aqui, e dobrou-se a concentração de hidróxido, né? Quando dobrou-se a concentração de hidróxido, dobrou também a velocidade, né? Da mesma forma que aconteceu no segundo caso. Então, gente, dá para concluir então que a velocidade ela é proporcional à concentração de hidróxido. Beleza? E quando aqui dobrava, ó, na linha 4 aqui, ó. A concentração de clorometano e também de hidróxido, né? A reação se quadruplicou em relação à quantidade inicial, tá certo? A velocidade inicial, ó. Tá vendo que 4,9, 19,6 é 4 vezes 4,9, né? Acho que é, né? É isso mesmo. Então, chega-se à conclusão que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Certinho? Mas o que quer dizer isso, gente? Bom, ó, outra coisa, se existe uma proporcionalidade, então posso colocar uma constante de proporcionalidade que transforma essa proporcionalidade em uma equação, né? CH3Cl vezes a concentração de OH-. Ok? Tá. Isso aqui, gente, ó, que tá destacado aqui por último, lá na físico-química, eu não fiz material de cinética química ainda, mas eu vou fazer, viu, gente? A gente chama isso aqui de lei de velocidades da reação, certo? Lei de velocidades. A lei de velocidade, você só determina ela experimentalmente, tá? E você pode propor um mecanismo da reação, certo? Com etapas elementares, né? E a partir dessas etapas elementares, né? Você chega numa lei de velocidades proveniente do mecanismo, né? A lei de velocidades proveniente do mecanismo, ela tem que bater com a lei de velocidades experimental, tá certo? Então, para você explicar uma lei de velocidade, você tem que propor um mecanismo. E a partir do mecanismo é possível chegar numa lei de velocidades para aquele mecanismo. Bom? E ele, se o mecanismo estiver coerente, né, ele explicar a realidade, né, a velocidade que vem do mecanismo tem que bater com a lei de velocidades experimental. Tá beleza? Bom, um mecanismo, gente, que vai resultar numa lei de velocidades igual essa aqui, que apareceu experimentalmente, é quando eu tenho lá uma, uma, uma molecularidade bimolecular, certo? Deixa eu explicar melhor isso. Bom, é quando lá, ó, o reagente A, o A no caso vai ser o de o clorometano, gente, entenderam? O B vai ser o hidróxido, né? Por bimolecular,
entendo que acontece uma colisão entre duas espécies. Isso quer dizer bimolecular. Bimolecular. Tá? Se fosse 3 espécies, aí seria termomolecular. 3 espécies colidindo, né? Então, para a reação acontecer, 2 espécies têm que colidir para formar o produto. Tá certo? Vamos pensar aí que a gente tem um produto formado lá, A, B, C, né? Qual tipo de mecanismo pode gerar esse produto aqui? Pode ser um mecanismo onde o A... Peraí, gente. Onde o A colide com B... Errado. Que colide com C. Então, as 3 batem junto e formam uma molécula com 3 partes, né? Seria termomolecular. Só que esse mecanismo aqui é bem improvável de acontecer, né? Então, existem outras possibilidades que geram o produto ABC, né? Pode ser assim, ó. O A colide com B, forma a espécie AB, né? Uma primeira molécula, né? E essa colide com C depois. Tá vendo? Observe que aqui, ó, foi a molécula acontecendo em uma única etapa, né? Agora aqui não. Aqui aconteceu a primeira etapa. E depois teve uma segunda etapa. Tá, beleza? Bom, isso aí explicando o que é essa molecularidade, tá? A gente vê lá na cinética química, a gente vê isso na química geral, a cinética química na química geral, na fisicoquímica, tá bom? Então, molecularidade é isso, tá? Então, bimolecular é quando só acontece uma colisão entre duas espécies. Tá? Isso é só um adendo aí. Então, ó, vamos colocar assim. A cinética é bimolecular. Tá? Acontece a colisão entre duas espécies lá de reagentes, tá? Quando é bimolecular, a velocidade bate aí com a velocidade experimental, a lei de velocidade experimental, certo? E a gente chega aí que a gente tem lá substituição nucleofílica bimolecular, né? Às vezes colocam 2 aqui, ó, para falar que é bimolecular, certo? Beleza, então a gente entendeu um pouquinho da nomenclatura, entendeu como que é a cinética. Ó. Então, se a reação é uma SN2, mudar a concentração de qualquer um dos reagentes, né, dentro aí de limites, é claro, isso vai fazer com que a velocidade da reação mude. Tá? Vão ter outros tipos de reação que a gente vai mudar a concentração do reagente e a velocidade da reação não vai mudar, vai ficar no mesmo ritmo. Tá bom? Então, a gente vai ter que procurar outros caminhos para melhorar o rendimento da reação num dado tempo. Tá bom, gente? Então, era esse o objetivo do vídeo. Era falar da cinética. No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho do mecanismo em si. Certo? Então, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Até a próxima.